Que bom se sentir em casa. Faz muito bem para a nossa vida participar desses momentos de culto. E eu quero, mais uma vez, agradecer Pastor Alberto, a liderança dessa igreja, por esse privilégio de possibilitar a nossa presença aqui durante esses dias. Eu estava ali me lembrando que eu acredito que há uns 15 anos atrás, nós trouxemos um conferencista aqui para fazer a sede de conferência no aniversário da igreja. Ele participou aqui durante cada dia. E na segunda-feira eu o levei para conhecer Porto de Galinhas, né? E estava lá com ele sentado e num determinado momento ele olhou para mim e disse assim: Edivar, me diga assim, por que você me convidou para eu vir pregar nessa igreja? Ele estava, não sei se a expressão é muito forte, eu estou olhando para Deus que ela acompanhou isso, né? Não sei se era uma espécie de se sentindo meio marginalizado, alguma coisa assim. Eu disse: olha, uma razão, eu não sei, o que eu sei é que o meu coração, cada vez que eu pensava no nome, vinha o seu nome. Pensava no nome, vinha o seu nome. E eu cheguei à conclusão que devia ser alguma coisa realmente de Deus. Ele veio, ele participou. E naquela experiência, eu aprendi com o que depois ele compartilhou com Deise, a filha dele, da bênção que foi para a vida dele ter estado aqui. E aí eu comecei a perceber que às vezes a igreja convida o conferencista e a expectativa é que ela vai ser abençoada pelas mensagens, né? A expectativa nossa sempre é de receber. E descobri que quando a igreja convida o conferencista, às vezes Deus está usando a igreja para dar alguma coisa para aquele conferencista, né? Fazer um agrado. E eu acho que o que aconteceu com o Glaucio e comigo aqui foi um agrado, nesse momento em que eu tenho... citei o livro Andando com o Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro, um livro muito interessante, que eu terminei de ler e Glaucia está lendo agora, e eu me sinto assim, andando com o tanque vazio, né? Não por acaso pedi um período agora de recesso e de sabático, e vou descansar um pouco. Então, para mim foi uma recarga, para mim e para Glaucia, uma recarga de toque positivo. Uma recarga de toque positivo. Gente, como é bom ser beijado! Como é bom beijar, como é bom abraçar, como é bom ser abraçado, né? Teve uns abraços calorosos aqui. Eu não sei se ela está aqui essa noite, né? Mas ela é irmã de um dos ex-pastores dessa igreja, Wanda. Não sei se Wanda está aqui hoje, né? Wanda estava de manhã. E Wanda é irmã dos ex-pastores dessa igreja. Quanto beijo, quanto abraço eu ganhei de Wanda. E eu aproveitei também, dei um bocado de beijo e abraço nela, né? Muito bom para a nossa vida e que Deus realmente continue nos abençoando nessa caminhada. Essa igreja tem sempre coisas interessantes. Uma das coisas interessantes que eu me lembro é que essa igreja ela ganhou muito cedo a fama de ser uma igreja liberal. E ela ficou com essa fama. O pastor Charlie contava que o problema é que aqui ficava a 500 metros da praia, não tinha nada, era muito mato por aqui, não é? E as mulheres protestaram, chegaram o pastor um dia e disse: pastor, não dá mais para vir à noite para o culto não, só se for de calça comprida, porque os maruins estão castigando. E aí o pastor Charlie autorizou as mulheres, vejam as irmãs, né? O pastor Charlie autorizou que as mulheres pudessem vir ao culto de calça comprida. E por causa disso, segundo a conversa que ele teve e compartilhou, por causa disso a igreja ganhou uma fama de igreja liberal, porque mulher usava calça comprida no culto. Quem aqui alcançou o tempo que mulher não podia usar calça comprida? Pode levantar com coragem. Levantem com coragem. Podem levantar com coragem. Houve um tempo em que mulher não podia vir para os cultos de calça comprida. Diz o ditado que se o elefante soubesse a força que tem, derrubaria o circo, não é? E as mulheres conseguiram romper aqui na Igreja Batista da Graça e outras coisas mais aí ao longo da... Puxa, essa igreja é uma igreja de graça, pronto, vamos, é uma igreja cheia de graça. Então, quando eu falar igreja
Igreja da Graça, eu estou falando Igreja Batista Emanuel. Deus conosco, graça, tudo em casa. Eu acho que agora vai ser um trabalho, isso aí vai ser longos tempos aí, né? Enfim. Mas já aconteceu isso na Igreja da Graça, né? De chegar num culto assim, igreja lotada, uma cantata num dia, e quando eu peguei o microfone, chegou a minha vez de falar, eu falei, a Igreja Batista Emanuel. Aí foi assim uma coisa, acontece na nossa vida. Eu procurarei ser breve nessa última noite. Amanhã cedo nós voltaremos para Salvador, viemos de carro, já agendamos com um amigo para comer uma pizza em Maceió, dormir em Maceió, seguir na terça-feira, quarta-feira, difícil missão de tirar meus livros da minha sala de trabalho, levar para casa e agora começar a pensar com Deus o que é que será daí para frente, né? Então, amanhã cedo, orem por nós, por essa viagem, por mim e por Gláucia, que Deus continue nos abençoando. Incline sua cabeça. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Como já falou através dos diversos momentos desse culto e já tocou no nosso coração. Que também agora a nossa vida seja tocada. E que uma nova expectativa possa surgir, possa brotar em nosso coração. Uma nova realidade na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Procurei trazer palavras centralizadas na pessoa de Jesus Cristo, que é a razão da nossa existência e esperança, procurando mostrar que nele nós podemos fazer infinitamente mais. Na primeira noite, falei a respeito da cooperação. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo. Na segunda noite, eu falei a respeito de conversão, citando a vida de Zaqueu como uma referência de uma conversão. Na noite de ontem, eu trabalhei a ideia da mudança de paradigma, como sendo importante mudar paradigmas, modelos mentais que norteiam a nossa vida, que às vezes nos amarra, né, que nos impede de viver de maneira feliz, de alcançar objetivos na nossa caminhada. Hoje pela manhã, procurei falar a respeito da nossa identificação com Jesus, citando o caso da igreja de Filipenses, que era uma igreja cuja carta depois alguém me ajudou a contar. Aureliano me ajudou, foram 16 vezes, né? Então, ele somou aí outros sinônimos, né, de alegria. 16 vezes Paulo fala sobre alegria, contentamento na sua carta, e nós olhamos isso como um sinal de que aquela igreja estava com problema, não é? Porque a palavra alegria, ela tem a mesma raiz da palavra graça, e agora não me enganei, a palavra graça, né? A mesma raiz da palavra graça é a palavra alegria no grego, que vem da raiz caris, não é? E essa igreja tinha muitos problemas, e nós mostramos diversos problemas que essa igreja tinha, e a solução para esse problema era que essa igreja pudesse se identificar com os sentimentos de Jesus. E nessa noite, nós queremos citar um caso de transformação de um encontro com Jesus. No caso de Zaqueu, nós sabemos que houve uma conversão no seu pensamento, mas nós não sabemos mais nada da história dele. Mas no caso dessa noite, é uma pessoa que, até quem critique, Nietzsche, por exemplo, fala que, na verdade, quem estruturou o cristianismo foi Paulo, e ele chama de paulinismo, não é? Não de cristianismo, seria paulinismo. Tinha um professor no seminário que ele dizia que se juntasse o conhecimento de todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos, não daria metade do conhecimento de Paulo, né? E esse homem sofreu uma transformação extraordinária, teve um chamado porque houve uma transformação. E eu gostaria de lembrar, preliminarmente, o que eu disse aqui numa das noites. Primeira palavra, todos somos chamados. Não há chamado só para ser pastor, para ser missionário, ministro de música, para ir para o seminário. Fui chamado para ir para o seminário, não é? Todos nós somos chamados. E Deus não chama só batista, não chama só evangélico. Deus chama pecadores,
Deus chama seres humanos. E Deus não chama só no horário do culto. Deus chama até quem está em cima de uma árvore, como eu citei. Deus chama até quem está num caminho de Damasco, como nós vamos ver agora. Deus chama todas as pessoas. Ele chama você, pode ter certeza. Você está aqui nessa noite, Deus chama você. Há um chamado para a sua vida. Se você responde ou não a esse chamado, é uma questão que você precisa equacionar na sua cabeça, no seu coração com Deus. Mas Deus tem um chamado, Ele chama todos. Ele chama alguns para missões específicas, e nessa noite eu vou mostrar um caso desse. Chama alguns para missões específicas, outros para uma dedicação de toda uma vida. Há chamados que envolvem elementos místicos, e há chamados que dão um clima de total normalidade. Eu me lembro quando eu era criança, eu assisti um filme que marcou profundamente a minha vida. Era de um homem que estava, a vida dele se tornou um filme, ele estava na roça, era uma época de década de 60, muito da agricultura, ele estava na roça, estava sem sentido para a sua vida, ele resolveu se suicidar, e no momento que ele estava sentado já com o seu facão nas mãos para tirar da própria vida, ele começou a escutar alguma coisa, começou a escutar uma música. Olha o ministério de música, né? Que bênção, que Deus abençoe vocês, dá trabalho demais, né? Mas abençoa tanto a nossa vida. E ele então escutou lá: que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração, dá consolação que só o crente goza. E ele ficou escutando aquela música ao longe, e o filme vai mostrando que ele resolveu se levantar e seguir aí o rumo do som, e foi até a beira de um rio, onde um grupo de jovens estavam lavando roupa, e estava se preparando para o culto que haveria na congregação, lá no meio da roça. E ele foi convidado, à noite ele foi, ficou na janela, do lado de fora, não quis entrar. Ali ele ouviu a palavra de Deus, a sua vida modificou, e foi um impacto tão grande que fizeram um filme da vida dele, Joaquim, na cidade de Piratininga, no interior de São Paulo. Então, é uma experiência extraordinária de conversão, mas não é com todo mundo que acontece extraordinário de conversão, e o chamado nem sempre se dá assim, em algo tão extraordinário. Ele chama em momentos que envolvem o místico, em momentos de normalidade. Há chamados em que a voz de Deus soa de maneira contundente, mesmo subjetiva, que você discute, mas no final das contas você diz: foi Deus, isso foi Deus que falou ao meu coração. E aqueles casos em que a palavra de Deus nem aparece, a gente não vê nada sobre Mardoqueu e Esther, por exemplo, que nós citamos, de chamado, e foi uma grande bênção na história do povo de Deus. E a última observação que eu faço é que o chamado não é somente para serviços religiosos. Se os irmãos esquecerem tudo que eu falei, aqueles que estão aqui desde a primeira noite, e não se esquecerem disso aqui, eu já me dou por bastante feliz, se nós identificarmos que o chamado não é somente para serviços religiosos, mas para servir a vida. Deus está precisando de você lá na sua profissão. Eu nem sei qual é, mas pode ter certeza absoluta que lá na sua profissão, Deus precisa de você. Aqui nós temos o caso de Paulo. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Você faz essa leitura assim, não dá nenhuma importância para essa frase final, quando ele diz: para que os gentios se tornem uma oferta aceitável. O apóstolo Paulo, como eu já disse, era uma pessoa de muito preparo. Ele foi aluno de um dos principais professores da sua época, chamado Gamaliel. Mas se nós tivéssemos que rotular o apóstolo Paulo hoje, nós o enquadraríamos num típico fundamentalista. Fundamentalista é uma palavra que nós conhecemos bastante hoje, que o significado mais popular da palavra fundamentalista pode ser de direita ou de esquerda politicamente, pode ser conservador ou liberal. O fundamentalismo, ele se caracteriza por uma maneira de ser que não admite aquilo que é diferente.
né, para lembrar a música de Caetano Veloso, é que Narciso não gosta do que não é espelho. Narcisismo. Eu só gosto daquilo que se parece comigo. Não se pareceu comigo, não tem nada a ver comigo. Fundamentalismo, grosso modo, representa essa ideia. Paulo era um fundamentalista. E Paulo, se hoje Paulo vivesse em nosso meio, sem ter tido uma experiência com Jesus, ele faria parte do ISIS, do Estado Islâmico. Aí você vai dizer assim, mas pastor, como é que o senhor diz que Paulo faria parte? Alguma prova, só uma suposição? Não, é verdade, está no registro bíblico. Veja, as escrituras diz que Paulo, ele sendo membro desse sinédrio, ele tinha uma carta, e essa carta, diz o texto, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Mas não só isso. As escrituras registram que quando aconteceu o primeiro martírio, quem se lembra? Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, quem é que estava ali ao lado, assistindo aquela cena de apedrejamento? Paulo. Deus pode converter até gente do Estado Islâmico. Deus pode converter fundamentalistas cristãos que existem, que acham que o mundo deve ser a sua imagem e semelhança, e que quem não for igual deve ser destruído. Aquelas cenas que você viu, e eu vi tristemente na televisão, uma pessoa colocada dentro de uma gaiola e incendiado e morrendo ali, da propaganda do ISIS. Aquelas pessoas na beira da praia, ajoelhadas, e ali sendo metralhadas. E outras cenas mais horrorosas. E você diz, gente, esse pessoal não tem Deus. E agora nós estamos lendo um homem que você e eu conhecemos muito bem e que estava ali com uma carta para prender quem seguia Jesus e que estava ali participando do apedrejamento, coisa que ainda existe em alguns lugares do mundo, do apedrejamento de alguém porque aquela pessoa não cria da maneira que ele cria, não seguia os princípios que ele seguia. Esse homem, parece que ele era tão mau quanto intelectual. Porque se ele era um dos maiores intelectuais, fazia parte do sinédrio, do grupo de elite da sua religião, esse homem era muito mau. Eu estou colocando isso para que, se por acaso tiver aqui entre nós alguma pessoa que tem um sentimento de maldade profunda no coração, um sentimento de culpa profundo no coração. Se há aqui entre nós alguém que pode ouvir essa palavra e dizer, pastor, o senhor está falando que o senhor não conhece a minha história. Eu quero dizer para você que pode haver mudança na sua vida. Diz a palavra de Deus que em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. A gente lê o livro de Atos, e depois de ler o livro de Atos, nós aprendemos que é um livro com muitas metáforas, que ele fala de coisas que Deus faz de maneira tão extraordinária, que Lucas sai procurando imagens, sai procurando palavras para descrever o que aconteceu. Aqui fala de Paulo que ele estava perseguindo e de repente veio uma luz. E aquela luz foi tão forte em sua vida. Aquela luz o deixou cego. Aquela luz o derrubou. Aquela velha história, que às vezes precisamos cair. Há um ditado popular no nosso meio, e sempre que vai haver profissão de fé, alguém dá testemunho, diz assim, o meu caso é assim, quem não vem por amor,
vem pela dor. Nós ouvimos muito isso, né? Certamente aqui alguém deve dizer assim: o pastor foi comigo assim, eu não aceitava pelo amor, mas aconteceu isso na minha vida, foi tão difícil, tão ruim, e acabou que eu aceitei o evangelho. Paulo teve essa experiência, e eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu acho que é importante. Deus diz assim: você deve se levantar, vai para um lugar agora, diz o texto, entre na cidade e alguém dirá para fazer. Aí entra um cidadão, que ele entra rapidamente na história de Paulo e sai rapidamente da história de Paulo, chamado Ananias. E eu quero destacar isso aqui só para dizer para você que às vezes nós pensamos que ser chamado por Deus é só para fazer coisas extraordinárias. Eu acredito que tem muito mais gente, e Deus está fazendo muito mais através de pessoas que nós não sabemos. Tem uma irmã, membro dessa igreja, ou não sei se já tirou a carta dessa igreja, se mudou para Salvador. Essa irmã foi membro dessa igreja, e uma vez eu fui visitá-la e descobri, conversando com ela, que tinha uma comunidade empobrecida perto da casa dela, ela advogada, e ela então decidiu desenvolver um ministério. As meninas daquela comunidade que engravidavam, ela se encarregava de acompanhar essas meninas, de ajudar essas meninas, de comprar o que aquelas meninas precisavam, de comprar alimento para aquelas meninas, de comprar tudo que ela... E a gente era aqui da nossa igreja, estava aqui todo domingo participando. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu sei que aqui nessa igreja, aqui nesse auditório, tem gente fazendo coisas que não aparecem como nós, pastor Alberto, aparecemos aqui debaixo dos holofotes, não é? E a gente acaba recebendo muitos aplausos como pastor da Igreja Batista Emanuel, não é verdade? E aí tem gente aqui que não aparece, que a gente não escuta falar, que não é convidado às vezes nem para fazer uma oração silenciosa no culto, e essa pessoa está fazendo coisas extraordinárias, em nome de Deus. E são missões que Deus chama. Eu quero dizer isso para que você entenda que o que você está fazendo em nome de Deus não precisa de holofote, só Deus precisa saber. Assim como aconteceu com Ananias. Esse homem que, veja a resistência dele. Um homem, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Já é uma boa referência, não é? Desconhecido, mas ele era um discípulo. E o Senhor chamou numa visão Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Gente, aqui ó o que aconteceu. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Às vezes é assim mesmo. Às vezes Deus nos chama para fazer coisas que dá medo. Senhor, tem certeza? A gente às vezes fala de Gideão. Eu ouvi uma vez um pregador fazendo críticas a Gideão. Gideão, Senhor é comigo mesmo. É o seguinte, eu vou colocar um pouco de algodão na grama, e se amanhã de manhã o algodão estiver molhado e a grama seca, coisa difícil, que prova danada, né? E eu vou entender que o Senhor mesmo está nessa história. E aconteceu, ele disse: não, eu acho que eu devo ter trocado o pedido, eu acho que eu pedi invertido. Senhor, é o seguinte, amanhã o algodão vai estar seco e a grama molhada. E estava, ele diz: não tem jeito, não é? Porque tem algumas missões que são dolorosas. Não pense que ser chamado por Deus é alguma coisa fácil. O chamado de Jesus às vezes nos coloca numa saia justa. Se você quer uma outra expressão para saia justa, prefira a expressão porta estreita. Não é que essa é bíblica. E essa a gente conhece mais, não é? Uma porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque de fato o chamado, ele coloca alguns desafios na nossa vida que a nossa vida sofre, que só de pensar. E Ananias respondeu: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo. Eu acho que ele devia ter feito imposição de mãos assim, não é? Não é aquele negócio assim, né, né? Não, era uma imposição de mãos que eu acho que ele queria orar e a mão dele tremia. Senhor, será que esse homem não vai me prender, não? Será que ele não vai pegar na minha mão? Senhor, este homem vai ser instrumento. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Olha, há missões longas, mas há missões de curto prazo. Não quer dizer que todas as vezes as nossas intuições estão certas. Dizem os estudiosos que uma das qualidades comum aos grandes executivos de grandes empresas multinacionais, uma das qualidades é a intuição. Intuição. Você pode pesquisar sobre isso, se você gosta do assunto, você vai ver que diz assim, uma das qualidades encontradas em grandes executivos é a palavra intuição, em grandes empreendedores, é a intuição. Intuição é uma coisa que a gente precisa prestar atenção e às vezes nós nos enganamos. Mas faz bem, de repente você está lá na sua casa e você está ali na sua casa lavando os pratos ou sei lá, fazendo o quê, sentado, aí lembra, de repente vê o nome de alguém. Aquela pessoa vê o nome dela. Você deixa para lá, vai fazer o que está. Daqui a pouco, lá pelo meio do dia, de novo, você vem de novo aquele nome. Às vezes vem lá pela terceira vez. Eu não sei, já aconteceu com você alguma vez isso? Já aconteceu? De repente começa a vir aquele nome, aquela pessoa diz assim, olha, eu vou telefonar para essa pessoa. Eu recebi essa noite, compartilhei com o Glaucio hoje à tarde. Uma pessoa mandou por dentro, né, pelo Facebook para mim, diz assim, pastor, sem querer muita intimidade, não entendi bem a razão assim, da palavra desse início, ele diz assim, mas essa noite eu tive um sonho com o Senhor. E quero lhe dizer que orei por sua vida. Coisa boa. Não faz bem para a gente isso? Né? Coisa boa isso. E aí acontece, às vezes, você lá pega o telefone e liga para a pessoa diz, nossa, eu estava precisando disso. Missões de curto prazo. E eu acho que nós temos muito mais missões de curto prazo do que de longo prazo. Eu acredito que se nós prestássemos mais atenção nas missões de curto prazo, talvez Deus nos desse, talvez essa palavra não seja uma palavra boa, talvez a pessoa diz, Senhor, não quero nem de curto prazo, né? Que o Senhor vai me dar missões de longo prazo, porque aquele a quem muito é dado, muito é requisitado, quem tem mais é dado, a parábola dos talentos, né? Ananias entrou e saiu da história. Poucos aqui já devem ter ouvido falar desse discípulo de Jesus. O papel dele foi simplesmente ir lá onde Paulo estava, orar por Paulo, colocar as mãos, que é o símbolo de reconhecimento. Eu reconheço. A igreja sofreu um pouco mais. Lembra de Barnabé? Barnabé que teve que acolher Paulo, todo mundo estava com medo de Paulo, Barnabé foi lá com o seu coração aberto. E esse homem teve uma experiência que mudou a sua vida. E eu vou para a parte final dessa reflexão. E quero chamar a sua atenção só para você prestar, para você ver na sua vida. Quem era Paulo? Paulo era um fundamentalista que hoje seria chamado de fundamentalista islâmico. Com todo respeito, que eu acho que a gente acaba gerando preconceito contra o islamismo, que não é formado de fundamentalistas, e tem muita gente que usa a religião, como na igreja, na história do cristianismo também, nós tivemos na Idade Média a chamada Santa Inquisição, não é? Mas aí, esse homem foi usado por Deus, esse homem que perseguia, agora foi transformado. E eu vou terminar dizendo o que acontece. Ele diz, servia ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Era o que mais importava, Atos 20. O que mais me importa é servir ao Senhor com toda a humildade e com alegria. Não é mais com prepotência. Agora é servir ao Senhor com toda a humildade.
sendo provado. Servir, já falei sobre isso, é o chamado para o serviço. Maior evidência de maturidade espiritual é a nossa disposição para servir. Segundo, vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agora passa a pregar o bem, a testificar ou testemunhar de Jesus. E essa pregação dele agora não era mais com algemas para forçar a pessoa a mudar de posição, mas ele fala de arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade é o que acontece. E essa mudança de mentalidade, ela não acontece por uma lavagem cerebral. Ela acontece, diz ele, pela fé em nosso Senhor Jesus. Significa que a fé em nosso Senhor Jesus pode mudar a nossa vida. Aquele homem que era perseguidor, aquele homem que matava, agora aquele homem que pregava arrependimento. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Viver em função do Evangelho. Viver em função do Evangelho não é viver para a estrutura religiosa. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque isso tem mexido muito com o meu coração. Viver em função do Evangelho é viver em função do Evangelho. No comer, no beber, no falar, no vestir, todas as coisas sejam feitas, Paulo veio escrever no versículo, todas as vossas obras sejam feitas na esfera do amor. Ou seja, o viver tudo, né? Sabe o que significa tudo, né? Tudo, né? Tudo. Não tem exceção. Não existe exceção. Não existe área da nossa vida, física, emocional, social, econômica, política, todas as nossas áreas, não há nenhuma fora. Todas elas, o desafio é viver nessa nova esfera, viver no Evangelho, nessa boa notícia da graça de Deus. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho. E ele termina, e eu termino, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que receber. É o único registro, entre aspas, de palavra de Jesus fora dos 4 evangelhos. Essa é a única expressão que diz assim, o Senhor disse, e aí abre aspas, essa expressão, a maior felicidade em dar do que receber. Isso é uma mudança de vida. Ele disse, eu já sei que eu estou sendo enviado para uma missão, que eu vou sofrer perseguição, que vai ter problema na minha vida, mas olha, a minha vida agora é isso. E ele tinha um trabalho, então não vivia só em função de uma estrutura, nem havia estrutura religiosa, como nós temos hoje no sentido cristão da palavra. As pessoas se reuniam em casa, na beira do rio, conversavam e o evangelho ia crescendo. Eu termino. Paulo era um homem que perseguia. Ele passou a ser perseguido. Isso é uma mudança radical na vida. E ele não passou a ser perseguido porque ele era o que a gente chama hoje de chato. Robson Cavalcante escreveu na década de 70 um livro, O Cristão é esse chato. Não é? Crente chato. Que acha que o mundo deve ser a sua imagem e semelhança e não a imagem e semelhança de Jesus. E que conhece muito de religião e pouco da pessoa de Jesus. Paulo saiu da situação de perseguidor, ele agora passou a ser perseguido. Ele era construtor de paredes. E agora ele passou a ser construtor de pontes. Aqui, engenheiro. Engenheiro? Engenheiro? Deus engenheiros daqui, né?
Tem aqui, tem diversos engenheiros aqui. Deixou de ser construtor de paredes e passou a ser construtor de pontes. Aquela expressão que ele escreve na carta aos Efésios, que Cristo é a nossa paz, ele derrubou o muro, aquele que separava os judeus dos gentios. Ou seja, o mundo não é dividido em duas classes, entre judeus e gentios, nem é dividido entre os que são mais ou menos pecadores. O mundo é de seres humanos que precisam da graça de Deus, que precisam do amor de Deus, que precisam de manifestação desse amor com a vida. Diz a história que São Francisco de Assis, um certo dia, pegou um dos seus discípulos e disse assim: vão comigo até a vila fazer evangelização. E eles foram para aquela vila, e diz que São Francisco de Assis conversa com um, conversa com outro, vai aqui, vai ali. Terminou de rodar pela vila, voltou, o discípulo olhou para ele e disse: eu não vi o senhor evangelizar. E ele usou uma expressão que eu não quero colocá-la para a questão da teologia, mas que ela, para a nossa ética cristã, ela é fantástica. Ele usou aquela frase: pregue o evangelho. Ou se necessário, use palavras. Gente, isso é extraordinário, é revolucionário. Que volto a dizer, não estou propondo teologia de evangelização, não. Eu estou dizendo que é isso que faz diferença. Aquele ditado popular: sua vida fala tão alto que eu não posso ouvir a sua voz. Então pregue o evangelho. Se necessário for, use palavras. Eu costumo dizer, para quem vai se tornar membro da igreja que eu era pastor até pouco tempo atrás, eu costumo sempre dizer essa expressão: olha, a partir de agora você passa a levar a responsabilidade do nome Igreja Batista da Graça. Então, lá no seu ambiente de trabalho, você vai conviver com muita gente. E alguém vai olhar e não vai nem falar com você, vai procurar saber assim: de que igreja é essa pessoa? Me diga de que igreja é essa pessoa, que eu quero passar longe dessa igreja. Porque se lá todo mundo for igual a essa pessoa, deve ser um pedaço do inferno. Ou então a pessoa vai chegar em você e diz assim: vem cá, você tem alguma religião? Aí começa aquela conversa, não é? Onde é a sua igreja? Ela está dizendo assim: me diga onde é a sua igreja. Porque se lá todos forem iguais a você, deve ser um pedaço do céu. Isso é mudança de vida. Não é uma proposta de você ser um hipócrita e um fariseu. A igreja não precisa de marqueteiro, de gente que aparenta o que não é marqueteiro. Com todo respeito aos que são de marketing aqui, essa palavra ganhou um sentido pejorativo, e aqui eu respeito, não no sentido pejorativo, mas no tipo de marketing, talvez o marketing de política, né? Marketing de política. Eu vinha escutando rádio lá em Maceió, quando vinha para cá, e um comentarista dizendo assim: esse pessoal de marketing que vem não sei de onde fazer a propaganda política dos candidatos aqui, eles não conhecem o contexto da cidade, e eles criticam de uma maneira tão dura as pessoas, e vão embora depois, levam o dinheiro, ganham o dinheiro, e quem fica brigando aqui somos nós na cidade. Não é porque não tem compromisso, então vão destruir as pessoas com um marketing enganoso, propaganda enganosa. Tem muita gente criando um marketing enganoso da igreja, não é essa a proposta. É dizer assim: eu sou um ser humano, eu estou sujeito a erros, a limitações, mas um dia eu encontrei Jesus na minha vida, um dia Jesus me deu um significado novo, agora eu me empenho. Esqueça essa palavra, eu tento ser cristão. Quem usa a expressão eu tento, já está dizendo que está se sentindo fracassado, né? Agora mude a palavra, começa assim: eu me empenho. Quando a gente usa a expressão eu me empenho, é alguma coisa que você está comprometido. Tentativa dá uma ideia assim: pode dar certo, pode não dar certo. Não, eu me empenho. E eu me empenho pela graça de Deus. Eu me empenho não para ser marqueteiro de religião. Eu me empenho porque Jesus transformou minha vida. E Ele me chamou. Esse Jesus pode transformar a sua vida. Eu conheço muita gente aqui ainda. Aliás, eu estava cantando aqui no coral. Eu contei, acho que só uns 12 ou 13 que eu acho que eu não conhecia. Não é? E conheço, portanto, algumas histórias de pessoas que teve o privilégio de batizar, e de como Deus agiu na vida da pessoa, e de como Deus transformou a vida. Ele transforma.
Pode ser uma coisa gradual, uma coisa demorada. Você aceita o Evangelho, Jesus começa a trabalhar no seu coração. Martin Luther King disse alguma coisa parecido com essa expressão: não somos o que nós gostaríamos, o que nós quereríamos, mas graças a Deus já não somos o que éramos. Que coisa fantástica. Essa é a palavra do crente, não é? Tem gente que na igreja que faz algumas coisas tão erradas que alguém vem criticar e eu digo assim: você não imagina se essa pessoa não tivesse conhecido o Evangelho. Se conhecer o Evangelho ainda faz algumas coisas assim, imagina sem conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho é assim, você aceita, ele vai transformando, vai transformando, vai transformando quando nós queremos ser discípulos de Jesus. Eu gostaria de convidar a Gláucia. E eu gostaria de convidar você a inclinar sua cabeça. Uma dessas noites eu pedi para você que estava aqui pensar numa coisa boa que a Igreja Batista Emanuel representa para a sua vida. Agora eu quero que você no seu coração pense numa coisa má que você traz no seu coração. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Pense em alguma coisa que você luta, e que às vezes você luta tanto que você diz: eu não vou na Igreja Batista Emanuel não. Lá é uma igreja só para gente muito santa. Eu sou pecador demais, não sou digno nem de passar ali daquela porta de entrada para dentro. Mas eu quero que você se lembre que essa igreja é uma igreja de pecadores. Que há uma frase assim: é proibida a entrada de santos. Aqui deve dizer também, não é proibida a entrada de santos, não é? Que nós somos pecadores. Alguns já entregaram a vida para Jesus, sua vida começou a ser transformada e já está sendo transformada. Outros ainda não, mas você pode nessa noite, porque há poder no sangue de Jesus. De longe vem a multidão, o Galileu querendo ver. Ele é só um carpinteiro, muitos falam tolamente, e outros dão o seu louvor. Pois em seu nome há poder que sonda até o coração. Ele fala de seu Pai, as palavras de seu Pai. Ele vence em nome do Senhor. A força em nome do Senhor, há poder sim em nome do Senhor, há esperança em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. E quando vem desilusões e forças eu não tenho mais, que posso eu fazer a não ser de te depender e em seu nome confiar. Jesus nos chama para o seguir. A nova vida mostrou. Poderemos conhecer seu Filho, seu poder, ao chegarmos em nome do
Senhor. Sim, a força em nome do Senhor. Há poder, sim, em nome do Senhor. Há esperança em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Para sempre adoraremos seu nome, Criador, Redentor e Rei. Sempre há força em nome do Senhor. Há poder, sim, em nome do Senhor. Há esperança em nome do Senhor. Bendito o que vem. Bendito o que vem. Bendito o que vem. Em nome do Senhor. Nome do Senhor. Amém, Senhor. E eu quero orar agora. Se a palavra de Deus falou ao seu coração e você entendeu que há poder sim no nome do Senhor, eu quero convidar você só a dar um sinal, dizendo assim: olha, eu gostaria de abrir meu coração para começar essa vida com Jesus. Alguém que gostaria de dizer isso, dando um sinal com a sua mão, nós vamos orar. Ou alguém que está afastado do Evangelho, alguém que aceitou um dia o Evangelho e se afastou, mas nessa noite foi tocado pela palavra, pelo que aconteceu nesse culto e quer abrir o seu coração. Nós queremos orar por sua vida. Se há, dê um sinal com a sua mão, onde você estiver. Apenas com um sinal, que nós queremos orar por sua vida. Deus tocou no seu coração? Se não, não significa que Deus não tocou. Significa que você não está precisando. Significa que a sua vida já está nas mãos de Deus. E nós vamos orar então por todos. Incline sua cabeça em oração. Nós vamos orar por sua vida agora. Senhor, obrigado por esse momento tão especial. Quando nós aprendemos, e vamos continuar aprendendo, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. O Senhor pode transformar a vida de um fundamentalista que matava pessoas em teu nome, em uma pessoa que agora ama pessoas, movido pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Pai, se há entre nós alguém que tem experimentado esse vazio existencial, vivido longe de Ti, que o Teu Espírito toque em sua vida. Que haja uma mudança radical como houve na vida de Paulo. E essa pessoa passe a viver em função do Evangelho. Te peço por todos os demais que estamos aqui nessa noite, que já um dia assumimos um compromisso com Jesus, mas que na nossa caminhada vamos nos esquecendo, vamos nos tornando às vezes mais religiosos, mais igrejeiros e menos Jesus. Ajuda-nos a não perdermos de vista que a razão da nossa existência e da nossa esperança é a pessoa de Jesus. E que em nome de Jesus nós possamos fazer infinitamente mais. E que o Teu nome seja glorificado e muitas vidas sejam salvas e edificadas em Cristo Jesus, através do nosso testemunho. Nós oramos em nome dEle. Amém.